Nesse vídeo eu vou te explicar como eu aprendi o português brasileiro sozinho. Vamos nessa! Oi pessoal, tudo jóia? Para todos que não me conhecem, eu sou Richard, eu sou poliglota e eu tenho outro canal no YouTube que é dedicado para o aprendizado de idiomas em geral, mas esse canal é dedicado 100% para o português brasileiro. Hoje eu vou te explicar como eu aprendi o português. A resposta mais curta e mais simples é que eu aprendi o português sozinho em casa durante a pandemia, escutando podcasts e falando com nativos. Mas agora eu vou te dar a resposta mais longa. Embora eu sempre fale que faz 3 anos que eu aprendi o português brasileiro, mas na verdade eu já tinha interesse e já tinha estudado um pouco de português antes da pandemia. E não foi pouca coisa não, viu? Eu estudei bastante, na verdade, antes da pandemia, mas foi muito ineficaz, não foi muito eficiente o meu estudo, entendeu? E deixa eu explicar. Então, faz mais ou menos 8 anos que eu queria aprender o português, mas sinceramente eu não sabia como. Então, eu fiz a mesma coisa que já fizeram todos os alunos que querem aprender um novo idioma. Eu baixei o aplicativo Duolingo, eu comecei a fazer a minha árvore de Duo. E como eu já falava o francês e o espanhol, quando eu usei o Duolingo, eu estudei como se o francês fosse o meu idioma nativo, entendeu? Ou seja, eu estudei o português usando o francês e o espanhol como a minha base. Isso foi muito importante para o meu aprendizado. Mas com o Duo, eu apenas aprendi algumas regras da gramática, algumas palavras e algo da pronúncia, mas realmente não fiquei fluente usando o Duolingo. Então, o meu progresso era muito lento com o Duolingo, mas de repente, 2 anos para frente, eu tive uma conferência em Portugal e eu falei tipo, puxa, eu quero aprender o português, mas eu tinha apenas 2 meses para me preparar, para estudar antes de ir para Portugal, entendeu? E você sabe que 2 meses não é o suficiente para realmente aprender um idioma do zero, mas eu já tinha essa base do Duolingo e do francês e o espanhol, então eu pensei que talvez eu ia conseguir. Então, eu entrei numa aula na universidade que era Português para Falantes do Espanhol. Eu usei esse livro da gramática que ensina o português para falantes do espanhol e adorei, mas mesmo assim, quando eu cheguei para Portugal, eu não entendi quase nada, eu fiquei um pouco deprimido, sabe? Mas eu voltei para os Estados Unidos, terminei essa aula, ou seja, continuei estudando tipo 2 meses, mas depois disso a gente se mudou para outro estado, eu deixei de lado o meu português e realmente o estudo dos idiomas em geral. Bom, na verdade, eu continuei usando esse Duolingo, mas realmente não veia muito progresso durante esses 2 anos. Eu esqueci de mencionar que também durante esses 2 anos eu escutei um audiolivro em português. Isso é sinceramente o único livro no português que eu já li e é o livro tão famoso de Paulo Coelho, O Alquimista. Agora eu tenho essa cópia também, mas nessa época eu escutei o audiolivro enquanto eu ia para o trabalho. Mas, sinceramente, é difícil para mim. Eu não consigo realmente aprender enquanto eu estou dirigindo o carro, sabe? Isso não funciona para mim muito bem. Então, eu não consegui entender muita coisa escutando esse audiolivro O Alquimista. Mas essa foi uma coisa importante no meu processo para me aproximar mais do idioma. Então, toda essa história de quase 5 anos desde que eu entrei nesse aplicativo de Duolingo e usando a minha base do francês e do espanhol, e daí entrei nessa aula para estudar a gramática e escutei um audiolivro. Todo esse estudo acho que me ajudou a ter uma base do idioma, que me ajudou a progredir muito rápido quando realmente comecei a estudar o idioma de verdade. Porque depois de 5 anos, mais ou menos estudando, eu ainda não conseguia falar. Nunca falei nenhuma palavra, nenhuma frase, nunca tive uma conversa durante esses 5 anos.
Eu tentei em Portugal e falhei. Eu escutei um audiolivro, mas realmente não estava escutando conteúdo autêntico. Simplesmente estava lendo um livro de gramática, que é muito chato. Então, é por essa razão que eu sempre falo que eu aprendi o português durante a pandemia, porque antes da pandemia eu não podia falar, eu não podia entender nada. Ou seja, na escuta. Eu simplesmente podia reconhecer algumas palavras que eu já podia entender com o espanhol e o francês, sinceramente. Não tinha aprendido muito. Porque a pandemia foi, sinceramente, um divisor de águas no meu estudo, não somente do português, mas dos idiomas em geral. Isso foi quando eu encontrei realmente o meu método, que funciona para mim. E é por essa razão, o português foi muito diferente do meu aprendizado do espanhol e do francês. Mas agora você provavelmente está perguntando, e como aprendeu então durante a pandemia? E eu vou te falar que foi sinceramente usando podcasts, imitando aos nativos e falando com nativos. Essas três coisas foram muito importantes para mim. Então, com os podcasts, foi precisamente 2 meses antes da pandemia começar que a minha esposa me recomendou que eu começasse a escutar podcasts enquanto eu ia pelo trabalho, porque eu tinha que viajar tipo 2 horas todas as manhãs e todas as tardes, então eu tinha muito tempo para escutar algo. Então, foi nessa época que eu encontrei os podcasts pela primeira vez, mas eu estava escutando podcasts em inglês, porque nessa época eu ainda não estava tão dedicado ao aprendizado de idiomas, sabe? Mas daí, quando a pandemia começou, tudo mudou. Porque outra coincidência é que a gente tinha acabado de comprar uma casa, né? A gente tinha acabado de se mudar para outro estado 2 meses antes da pandemia. Então, a gente tinha uma casa aqui no Novo México que o quintal era pura areia, 100% areia. Então, a gente tinha que fazer muito trabalho no quintal. Isso foi precisamente quando a pandemia começou. Então, eu não estava trabalhando, mas a gente tinha que fazer muito trabalho no quintal. Então, eu fazia 8 horas todos os dias do trabalho manual no quintal, cavando areia, né, com uma pá. E foi assim que eu aprendi o português, porque enquanto eu cavava, eu estava escutando podcasts. Eu escutei o podcast Tá Falado talvez 5 vezes todos os episódios. Esse podcast para os falantes do espanhol. E daí eu encontrei outros podcasts, tipo Speaking Brazilian, tipo Língua da Gente, Fala Gringo. Todos esses podcasts que estão na minha lista, eu encontrei eles durante esse tempo, os primeiros meses da pandemia, enquanto eu estava trabalhando no quintal, cavando areia, entendeu? Isso foi muito trabalho. Por 2 meses, todos os dias, escutando 8 horas do português. Eu sei que essa não é uma experiência muito comum, não tem muitas oportunidades na sua vida para aprender um idioma assim. Eu sabia que tinha que fazer algo, eu não queria perder esse tempo que a gente tinha no início da pandemia. E não estava apenas escutando, eu também estava fazendo essa atividade de shadowing, porque, por exemplo, Tá Falado tem diálogos que eu estava simplesmente imitando a pronúncia várias vezes, tipo 1 hora todos os dias na noite. Isso me ajudou a ter essa confiança que eu podia produzir os sons dos idiomas, mas ainda não podia produzir uma frase, né? Eu realmente não sabia falar o idioma, simplesmente entendia e podia fazer os sons, mas foi depois disso, estamos falando de tipo 5 meses, que eu tive a minha primeira conversa em português. Mas, na verdade, eu já estava praticando um pouco a conversa comigo mesmo, estava falando comigo mesmo, um pouco doido, eu sei, mas daí eu comecei a encontrar nativos nesse aplicativo Limby, que eu já fiz um vídeo no meu outro canal falando sobre o Limby e como isso também foi um divisor de águas para mim, porque de repente eu estava falando com nativos e praticando a conversa e assim eu vi
resultados maravilhosos, realmente. Eu amo esse aplicativo. Não somente estava falando com nativos, mas também estava conhecendo o Brasil. Era muito mais divertido que simplesmente ficar estudando a gramática todo dia, né? Então, nessa época, a gente ainda estava em casa muito. Estamos falando de, tipo, outubro, setembro de 2020. Então, a gente tinha passado pelos primeiros meses da pandemia, mas daí eu comecei a falar todos os dias com nativos. Estamos falando de tipo 1 hora todos os dias, porque todo mundo estava disponível ainda. Então, nesse aplicativo eu sempre encontrava pessoas, parceiros, não faltava brasileiro nesse aplicativo. Então, falando com nativos 1 hora todos os dias, você vai ver resultados, sabe? E daí, depois de alguns meses falando com nativos no Limbi, eu queria aprofundar um pouco mais no idioma. Eu queria realmente estudar um idioma com um professor. Então, eu entrei na turma de Speaking Brazilian com Virginia. Eu também fiz uma resenha sobre esse curso. E entrei em outras turmas, tipo Yes Portuguese. Também algumas turmas para ensinar o francês, tipo Avec Elisa, mas para brasileiros. Então, a maioria da classe era em português, sabe? Então, assim, eu estava estudando um pouco mais a gramática de novo, mas já com essa fluência, com essa confiança, eu simplesmente queria aperfeiçoar o meu português, ou melhorar o meu português, porque ainda, claro, não é perfeito, mas eu queria ser parte de uma comunidade, então eu achei que era uma boa ideia ter contato com outros alunos, e agora eu tenho um amigo que era um desses alunos que eu conheci nessa turma. E foi nessa época quando eu decidi criar o meu canal do YouTube. E assim eu estava praticando o português fazendo vídeos, sabe? Isso ajuda muito. Eu conheci muitas pessoas assim, porque, por exemplo, eu fui entrevistado por outros canais, convidado para participar em outros canais, e isso é muito legal de ser, tipo, YouTuber, você tem essas oportunidades. Então, mas também daí eu decidi que queria ter professores ou tutores no iTalki. Alguns deles são podcasters, né? Pessoas que fazem podcasts. Então, isso me ajuda muito a seguir progredindo, né? Você sempre tem que estudar um idioma. Mas ainda eu uso o Limbi de vez em quando. Eu já não participo nessas turmas, porque acho que eu prefiro ter um tutor ou falar com um nativo, ou escutar algo autêntico, mas agora também estou tentando usar flashcards, talvez ler um livro, estou tentando expandir as minhas habilidades, mas sinceramente foi principalmente com os podcasts. Eu sigo escutando podcasts todos os dias por várias horas. E também a música brasileira é muito importante para mim. Eu escuto música todo dia. Eu sigo falando com nativos usando o Limbi, mas também agora eu uso o iTalki para ter um tutor particular. E isso me ajuda muito. Eu também estou no HelloTalk para encontrar outras pessoas, e assim eu sempre estou procurando parceiros e tenho outros amigos, alguns que são nativos, outros que não são nativos, e assim continuo praticando o português. Eu esqueci de mencionar que eu uso também a técnica da imersão. Eu troquei o meu celular para o português, o meu computador está no português, toda a minha vida que eu posso, pelo menos, está no português. Eu assisto filmes no português com fones de ouvido, enquanto a minha esposa assiste em inglês, sabe? Eu chego a esse nível. Estamos falando da dedicação 100% à imersão no idioma. Porque para mim assim tem que ser e é mais gostoso assim. Mas também quero esclarecer uma coisa, porque quando eu falo que faz 3 anos que eu aprendi o português, você precisa lembrar que depois de 1 ano de ter estudado o português, eu decidi que queria criar esse canal no YouTube para praticar o português e espanhol e francês. Então, eu vou trocando de idioma cada mês, né? Então, eu estou dividindo o meu tempo, ou seja, os 2 anos passados eu estudei basicamente a metade do tempo. Então, 2020 foi 100% português, mas 2021 e 2022 foi basicamente a metade do ano. Então, realmente eu sinto que ainda estou no início desse idioma, ainda
falta muito. Eu vou continuar aprendendo toda a vida, mas eu ainda tenho esse ânimo, essa paixão pelo português. Então, brigadão por terem assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram, deixem um comentário, falem sobre como vocês estudam outros idiomas. Se você está estudando o português, como você aprendeu o português, se você usou algumas dessas técnicas também. E se você gostou das minhas ideias de como eu aprendi o português, mas também dá um like a esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal e a gente se fala logo. Até lá. Tchau, tchau.